Olá, eu sou a Victoria Paz e esse é o podcast da Porto Alegre Oficial. Estamos aqui no estúdio da SZ Working. É um espaço que fica localizado aqui no centro de Porto Alegre, na Rua dos Andradas, número 860. Aqui você pode fazer seu evento, reuniões e até tomar aquele café, que é o que eu tô tomando aqui do Z Café. E ele é bom, hein? É maravilhoso. Hoje, o tema do nosso podcast é a parceria público-privada da usina do gasômetro, um dos espaços mais simbólicos aqui da capital. O edital foi lançado pela Prefeitura de Porto Alegre e propõe a concessão do local por 20 anos à iniciativa privada, com foco em cultura, turismo, inovação e alimentação. Para entender melhor os objetivos e impactos desse projeto, nós convidamos o secretário municipal de parcerias, Giuseppe Resgo. Oi, secretário, prazer, obrigado por aceitar nosso convite. Tudo bem, prazer é meu. Tudo bem. Obrigado por terem feito esse convite para poder falar sobre esse assunto que é tão importante para Porto Alegre e para o Rio Grande do Sul como um todo, que é a usina do gasômetro e essa nova utilização que ela vai começar a ter a partir de agora. Sim, secretário. A Secretaria, inclusive, de Parcerias é uma novidade aqui na capital, né? Digamos, assim, podemos dizer. Grosso modo né? Ela existe desde 2017, então são 8 anos de Secretaria de Parcerias, 9 agora, né? Sim. E o senhor poderia explicar para o público quais que são as responsabilidades dessa nova pasta? Bom, nova ela já não é mais tanto, né? Mas é razoavelmente nova comparado com outras aí que tem já centenas de anos de existência. A Secretaria de Parcerias ela tem como objetivo organizar as PPPs, concessões e privatizações de Porto Alegre, tendo em vista a nova lei de PPPs que foi criada no Brasil em 2004, com esse objetivo de trazer uma gestão mais moderna e uma forma mais atualizada de gerir o espaço público, sempre se preocupando com o que vai ser entregue à população, né? O que vai ser feito de público naquilo. Então, a Secretaria de Parcerias faz isso e também a parte das parcerias comunitárias, como, por exemplo, algo bem visível em Porto Alegre já, que são as adoções de praças, adoções de parques, adoções de viadutos, né? De espaços públicos para tentar melhorar esse ambiente. E também o projeto Prefeito de Praças é conosco, então todos os mais de 300 prefeitos de praça foram nomeados pela Secretaria de Parcerias, com esse objetivo aí de embelezar, melhorar a cidade, trazendo o melhor do público junto com o melhor do privado. E, secretário, o senhor tem formação em Direito, já atuou como chefe de gabinete e também já foi deputado estadual. Sim. O que motivou a sua escolha agora a assumir a Secretaria de Parcerias? Bom, eu fui deputado estadual junto com o Melo. O Melo era meu colega como deputado. Nós fomos eleitos em 2018. E eu conheci ele, trabalhei junto com ele. E ele falava na época que ele queria concorrer a prefeito de Porto Alegre. E concorreu e ganhou, né? Assim, em 2020 ele se elegeu prefeito. E então ele já me conhece, a gente conviveu bastante naquela época. E eu fui convidado por ele diretamente. Ele me ligou e me convidou para ser secretário de parcerias aqui no novo governo. E eu prontamente aceitei o convite, porque é uma das pastas que eu considero mais modernas da gestão, que eu considero mais que dá uma efetividade muito boa, que eu gosto bastante, que eu defendo bastante. Eu fui candidato a prefeito de Santa Maria e muito, né, da minha estrutura de plano de governo era baseada nas parcerias, era baseada nas PPPs, nas concessões, em trazer o privado para ser um parceiro, para ser um aliado e não como algumas pessoas tentam pintar um inimigo, né? Não existe nada sem o privado, né? Então, por conta de eu acreditar bastante nisso, eu gostar bastante disso e eu ter um ponto de vista liberal, econômico, eu aceitei o convite feito por ele e cá estou, né? Desde janeiro desse ano. O senhor é de Santa Maria, né? Sim, eu sou de Santa Maria, nasci lá, vivi lá praticamente minha vida inteira. Me formei advogado lá na Universidade Federal de Santa Maria e passei a estar presente em Porto Alegre desde que eu me elegi deputado estadual em 2018. Então, de 2019 para cá, minha presença em Porto Alegre é semanal, apesar de que, como deputado, tive que viajar muito, né? Então, estive presencialmente em muitos lugares, muito em Santa Maria, que é a minha cidade natal, mas hoje eu resido aqui em Porto Alegre e trabalho por conta a favor dessas PPPs que eu tanto defendo. Inclusive, um dos projetos mais recentes é essa da usina do gasômetro. É o maior projeto anunciado este ano até agora, até o presente momento. Acho que ao longo do ano teremos outros projetos também tão grandes quanto ou até maiores. Mas o gasômetro é o mais impactante até agora e por ser
um equipamento cultural fundamental de Porto Alegre, e ele é um objeto de muita visibilidade. Infelizmente, críticas vazias e mentirosas e fake news são espalhadas sobre esse assunto por pessoas que têm um ranço ideológico, perderam a eleição, ou acham que vai ser de um jeito, inventam e espalham mentiras por aí para tentar assustar a população, o que não é verdade. Um dos casos que eu vejo aí, o pessoal fala, não a privatização do gasômetro. Cara, o gasômetro não vai ser privatizado, ele é público, segue sendo público. Aí se espalha mentiras, né? Se inventam números às vezes e começam a atacar um espantalho. Então, inventam um problema que não existe e começam a atacar aquele problema que não existe. Então, infelizmente assim que virou a política no Brasil hoje, né? Então, a gente tem que estar toda hora reiterando e dizendo, trazendo a verdade, mostrando os fatos sobre o caso do gasômetro, por exemplo, que é uma PPP. Não é uma privatização, não vai ter cobrança de ingresso para entrar, não vai ter nada disso. Mas, enfim, tem que estar toda hora, né? Reiterando a verdade, trazendo a verdade à tona. Por isso que é importante estar nesse espaço aqui para poder falar sobre esse assunto. Então, qual que é o objetivo principal dessa iniciativa? O gasômetro está fechado há muito tempo. Vamos trazer a história do gasômetro desde o início, né? Ele era uma usina de geração de energia elétrica, né? Era uma termoelétrica construída em 1928. E na década de 70 ele parou de funcionar, foi desativado, e depois, nos anos 90, ele se tornou um centro cultural. A Eletrobras declarou ele como um bem inservível, ou seja, não tinha utilidade para a geração de energia elétrica e, portanto, ela não tinha mais interesse nele. E aí Porto Alegre se movimentou, né, e tornou o gasômetro um espaço destinado à cultura. Então, a usina do gasômetro não foi construída para isso, né? Ela foi construída para ser uma indústria e depois ela foi reorganizada, revitalizada, se reutilizou o espaço, né? Foi uma decisão, na minha visão, acertada, porque é um ambiente que virou o palco da cultura de Porto Alegre. E foi gerido pela prefeitura, né? Um prédio, apesar de ser da Eletrobras, né? Ele era um prédio da empresa Eletrobras. Ele foi, depois da privatização da Eletrobras, ele foi cedido para a empresa brasileira de NBPar, é o nome da empresa, mas ele é gerido pela prefeitura desde 1982. Faz quase, então, 50 anos que a prefeitura, né, 40 e poucos anos que a prefeitura administra aquele prédio. E ele era administrado pela prefeitura, só que ele foi se degradando ao longo do tempo, né? Ali, se pegar o pessoal mais antigo, vai lembrar que ali tinha café, já teve restaurante, já teve um monte de coisa, mas ele era gerido pela prefeitura e, claro, o café, o restaurante, etc., era privado também, né? A prefeitura não era dona de um café, né? Nunca se fez concurso público para gerenciar, né, café. E aí ele foi se degradando ao longo do tempo. E o prédio foi se deteriorando. E chegou um momento que precisou se fechar o gasômetro para fazer uma grande reforma. Isso faz mais de 7 anos. E aí agora, com a reabertura do gasômetro, a prefeitura não quer correr o risco dele ser degradado novamente, dele ser deteriorado novamente, ter que gastar de novo milhões e milhões de reais para reformar um local. E também a administração dele pode ser muito mais bem aproveitada tendo um profissional dedicado a isso, né? Tendo uma empresa, uma concessionária, um grupo dedicado a administrar aquele ambiente que é muito complexo de administrar. É um prédio tombado, um prédio antigo, tem várias regras para administrar aquilo. Como é um espaço cultural, tem que fazer eventos toda hora ali, e isso é muito trabalhoso, né? Então tem que contratar som, tem que contratar gente, tem que fazer a limpeza, tem que fazer a manutenção, coisas que quebram normalmente, porque é muita circulação de gente, tem coisa que quebra, tem coisa que é roubada, tem que cuidar daquele local. Então, para que isso seja feito de uma forma mais profissional, de uma forma menos custosa para a prefeitura, né, e de uma forma que tenha mais gente circulando ali e mais liberdade para a utilização do espaço, se optou pela concessão, né, pela PPP, porque quando o público administra é muito mais lento, é muito mais difícil, é muito mais travado, é muito mais demorado. Tem que fazer uma licitação para comprar uma lâmpada, tem que fazer edital para chamar gente para utilizar o local, é muito, muito, muito mais demorado. Então, para dar agilidade, para dar facilidade, para diminuir o custo e para ser um local mais bem utilizado, se optou por fazer essa PPP, que é uma gestão em conjunto, né? É a prefeitura e o privado que administram em conjunto, claro que com uma responsabilidade bem maior do privado e um pouco menor da prefeitura. Pois é, o modelo de disputa é pelo menor valor de contraprestação anual, né? Isso, é que é o seguinte, né? Administrar o gasômetro, aí vai ter gente que vai vir vender ilusão, ele vai falar assim, o gasômetro tem que ser público, tem que ser grátis. Não existe nada grátis. Qualquer coisa administrada pela prefeitura custa para a prefeitura e, consequentemente, para a população. A prefeitura não se sustenta do nada, né? A gente paga imposto em tudo. Essa água que eu estou tomando aqui tem imposto, o prédio aqui paga IPTU, qualquer coisa que a gente faz aqui tem imposto. Salário tem que pagar imposto de renda, tudo paga imposto. A prefeitura tem um custo para administrar aquele local, né? Ainda mais fazendo eventos dentro do gasômetro, tanto quanto a gente quer fazer.
A estimativa que nós temos é que o privado administrando, que já é mais barato, já é mais eficiente, já é mais rápido, já é mais ágil, vai custar mais ou menos 6 milhões de reais por ano, 500 mil por mês, mais ou menos, para administrar, para manter. Para ter evento, para ter café, para ter restaurante, para ter teatro, eventos, exposições culturais, aula de dança, 500 mil por mês. Se o público administrasse diretamente, seria bem mais caro. Porque é muito mais difícil, muito mais caro, são salários mais altos, são custos maiores, tem que fazer licitação, tem que fazer tomada de preço, tem que fazer pregão eletrônico, é tudo burocracias e mais burocracias e mais burocracias que o público tem. Então, o privado ele vai receber da prefeitura um valor menor do que esses 6 milhões por ano para administrar, e a diferença ele vai ter que buscar com exploração comercial. Então, ele vai alugar uma sala, ele vai alugar o teatro, ele vai alugar o restaurante, ele vai alugar o café, ele vai de vez em quando, esporadicamente, fazer algum evento autorizado pela prefeitura que seja fechado, e assim ele pode gerar uma receita que vai diminuir o custo que a prefeitura vai ter gerindo aquilo ali. Então, o máximo que a prefeitura vai colocar é 4 milhões e 900 por ano. E as concessionárias vão concorrer. Vai ter, sei lá quantos vão se disponibilizar ali para concorrer. Pode ter 2, 3, 4, 5, 10. E quem propor ser mais eficiente e falar, prefeitura, eu preciso de menos do que 4 milhões e 900. Eu com 3 milhões eu faço, com 13,5 eu faço. Aí quem for mais barato vai ser o concessionário vencedor, e isso diminui muito o custo que a prefeitura tem, e as regras são as mesmas para cada um, né? Para todo mundo. Então tem que ser aberto ao público, não pode ter cobrança de ingresso para entrar, tem que ter mais de 100 datas reservadas para eventos da prefeitura. Então, tipo, Natal de Porto Alegre, aniversário de Porto Alegre, Noite dos Museus, Bienal, enfim, tem datas ali reservadas e horários reservados para eventos públicos. O espaço principal ali, a nave central, ela é dedicada a exposições culturais permanentemente ao longo do ano inteiro. Então, assim, existem regras a serem cumpridas, né? Que o concessionário vai disponibilizar e vai proporcionar para a prefeitura. Diferentemente se fosse a prefeitura administrando, que além de ser mais caro, ia ser menos tempo aberto, ia ter mais dificuldade e às vezes não teria tanto uso quanto a gente gostaria que tivesse. Sim, e vai ser decidido, assim, até final de agosto, né? Isso, o leilão está previsto para 25 dias úteis depois do lançamento. Agora me falhou se é 27 ou 28 de agosto, mas é isso, 27. É 27 ou 28, essa é a data aí que vai ser feito o leilão para ver quem vai ser o concessionário, e a partir dali tem todos os critérios, né? Ele vai assinar o contrato, ele tem que entregar um plano de operação, ele tem que entregar como que ele vai fazer, né? Aí tem o caderno de encargos, tem as obrigações, tem as verificações, tem toda uma profissionalização do uso do ambiente, que vai ser, olha, uma grande melhoria, uma conquista para o espaço artístico de Porto Alegre. Pois é, porque o projeto ele prevê justamente isso que o senhor falou, dessas áreas comuns continuem gratuitas, né? Sim. Como que vocês vão garantir que isso vai ser mantido na prática, que é uma das preocupações que as pessoas têm, né? É o contrato, né? O contrato prevê isso. Se não cumpre o contrato, não pode ser concessionário. Um contrato normal, né? Tem que cumprir as obrigações. E se ele descumprir o contrato, é um descumprimento de contrato. Pode se romper, né? Caso não cumpra. Imagina, o concessionário ganha, e aí toda essa mentirada que estão falando aí, ele vai lá e faz. Ele vai lá e fecha e começa a cobrar ingresso para entrar. Bom, se entra com uma finalização do contrato, se desfaz e se leiloa de novo. É isso. Outra coisa também que as pessoas têm falado bastante, né, sobre essa nova iniciativa, é manter vivo esse valor histórico de Porto Alegre, que é da usina do gasômetro, que as pessoas sempre foi aberto. E aí agora vai ser privado? Não, vai ser aberto. O senhor acredita que mesmo tendo essa nova parceria, vai continuar sendo aberto ao público? Não é que eu acredito, eu coloquei como obrigação no contrato. Não Então, é questão de acreditar ou achar o que está no contrato, é assim que tem que ser. Então as pessoas podem ficar Por tranquilas. isso que eu fico louco com essas mentiras, entendeu? O cara inventa que vai ser cobrado ingresso. Não vai, tá no contrato, tá colocado. O edital diz que vai ser assim, tem que ser assim, tem que se cumprir, não é simplesmente se faz de qualquer jeito. E aí eu pergunto, né, quem é contra a concessão? Bom, qual é a alternativa, então? Eu geri pelo público. Bom, então a gente vai fazer concurso público para contratar guardas, a gente vai fazer concurso público para contratar garçom do café, a gente vai fazer concurso público para contratar as pessoas que vão administrar aquilo ali, a gente vai fazer uma licitação para comprar café, para comprar comida, para comprar cadeiras para o restaurante, para comprar o teatro. E a gente vai administrar isso como? Aí vai ter um concurso público para ter arquivologista para o museu,
Vai ter concurso público para fazer tudo isso? Vai ser assim que vai ser, por acaso? Claro que não. Porque não se administra assim, não se faz assim, não se pode fazer assim. É muito mais ágil fazer via privado, entende? E é um preconceito que existe, né? Ah, vai ser privado. A orla é administrada pelo privado. Já pagou ingresso para entrar na orla? Sabe? Então, existem alguns preconceitos que se criam e que se geram que não condizem com a realidade. As paradas de ônibus de Porto Alegre são geridas pelo privado. O setor privado faz as paradas de ônibus. Em troca, ele explora aquela publicidade. Aquelas paradas novas, reformadas, é o setor privado. Se paga alguma coisa para sentar na parada de ônibus, para usar ela? Claro que não. Por quê? Porque existem coisas que são públicas, apesar de ser gerido pelo privado, a coisa é pública. Tem escolas públicas em Porto Alegre que são geridas pelo setor privado. Tem parcerização, o privado gera a escola e a prefeitura paga. A mãe que vai levar a criança para a escola não paga nada mais. Então, não é questão de ser privado ou ser público, é questão do acesso ser público ou acesso ser fechado. É muito diferente de um restaurante privado, onde o cara compra o local, ele monta o restaurante e ele cobra para tu entrar, tudo bem. Um cinema privado, um shopping center, onde se cobra para entrar, tudo bem, é assim que é, né? Mas se for de acesso público, pode ser gerido por quem for. Não importa se a prefeitura gerencia aquilo ou não gerencia. O que importa é se o cidadão paga para entrar ou não. Uhum. Então, assim, para que o público entenda um pouco melhor, como que vai ser feita essa curadoria por parte da prefeitura em relação às atividades culturais que vão ser promovidas ali pelo espaço? Ele vai seguir sendo administrado pela Secretaria de Cultura, né? Essa parte cultural. Tá. Então, são 100 datas reservadas por ano para eventos da prefeitura. E o que vai ser feito ali dentro, né? Quais são as exposições permanentes, como as coisas vão funcionar, tem que passar por uma aprovação também da Secretaria de Cultura, porque é uma parceria público-privada. Diferentemente de uma mentira que inventaram, que o privado vai receber e vai fazer o que ele quiser lá dentro. Aí, deu a entender, assim, eu olhava uns vídeos, assim, parecia que ia se criar um shopping center ali, que iam botar loja e nem shopping center tu paga pra entrar hoje em dia, né? Tu não paga pra entrar, tu vai lá e tu compra se tu quiser. Mas aí inventaram isso aí, mas não é assim. A Secretaria de Cultura vai receber as datas, vai fazer a organização, vai fazer toda a curadoria daquilo ali. Existem critérios que são estabelecidos agora com gestão, né? Que são os critérios para pagamento dessa contraprestação. Tem um verificador independente, que é uma terceira, né, uma empresa que não é nem vinculada à prefeitura, nem vinculada ao concessionário, que tem que avaliar os critérios que estão colocados no contrato para ver se eles estão cumprindo com o critério de limpeza, com o critério das reformas, com o critério de avaliação do usuário, para ver se está de acordo com aquilo que se busca. E caso não esteja, tem uma penalização no valor que vai ser repassado para eles para administrar o ambiente. Então, tem um incentivo para que o concessionário faça o melhor possível, porque ele quer ganhar o dinheiro todo, né? Ele quer ganhar toda a contraprestação, e a prefeitura cobra e administra, inclusive, a parte da gestão cultural do local. Uhum. O senhor comentou sobre shopping, que a gente não precisa pagar para entrar no shopping. Mas dentro do shopping a gente paga coisas lá dentro. Claro, eu digo, a entrada do local não é nem isso, né? Nem um lugar que é privado cobra, é um exemplo, né? Mas os lugares não é shopping, não se compara uma coisa com a outra. Sim, e nesse novo projeto vocês prevêem cinema, outras atividades. Essas atividades vão ser pagas? O cinema vai ser gratuito? Como é que vai funcionar? Tem datas reservadas no cinema para eventos da prefeitura gratuitos e datas que não são reservadas. As que são reservadas tem que ser gratuito, né? Não pode cobrar nada. As outras têm a liberdade do concessionário poder cobrar se ele quiser. Então poderá ser cobrado. Sim, não é 100% grátis, né? Tem coisas que tem que se cobrar alguma coisa, porque o valor ali, senão o custo, senão a contraprestação teria que ser 6 milhões. Entendeu? Entendi. Outra coisa que também o edital prevê é o desempenho em pesquisas de satisfação com o público. Isso. Como que vai ser feita essa avaliação? É isso que eu te falei do verificador independente. Tem que ser feita a avaliação do público, tem um critério lá de percentual, né, do valor da contraprestação que é destinado à satisfação do usuário, que se não for atingido, tem um desconto do valor recebido pelo concessionário para administrar. E aí tem os detalhes lá de como que vai ter que fazer essa gestão aí da opinião do público. Então, assim, só para sempre para o público entender, né? Como que vai ser feito isso na prática? Como que as pessoas vão poder participar de forma ativa daí? Isso não está definido em detalhes, né? Tem alguns detalhes que não vou dizer que tem que ser no aplicativo tal, tem que ser no site tal. Não, isso aí
tem que ser feito. Agora, como vai ser feito, vai ser ajustado com a prefeitura conforme as coisas forem avançando. Não precisa colocar tudo isso antes no edital, né? Não precisa prever o tintim por tintim, né? Qual que é a cor da sei lá, do rodapé de uma esquina e tal. Não é assim. O modelo ele também prevê que o parceiro privado possa realizar eventos, abrir restaurantes, lojas e também oferecer cursos e oficinas, que inclusive sempre teve, né? No gasômetro, antigamente tinha também outros tipos de eventos como esse. Então, qual que é o limite para a exploração comercial dentro desse espaço? Como assim? Qual que é o limite? Tu falou 100, né? O senhor falou 100. Não precisa chamar de senhor, tá? Não te preocupa. Pode chamar tu, não tem problema. Não, mas de forma formal, não né? Não te estressa, pode ser. É que tem que ser de forma formal. Não te preocupa, assim. pode ser tu, não te estressa. De forma que as pessoas possam se organizar dentro desses eventos e oficinas. Vão ser sempre esses 100 datas específicas. Terão, além dessas, com a prefeitura, essa parceria poderá criar novas? Claro, é assim, né? Reiterando, o local é um local público ainda. Ele vai ser usado pelo público ainda, né? Então, essas datas reservadas para a prefeitura são eventos da prefeitura. Mas os outros eventos que vão acontecer ali pelo privado são eventos focados na cultura. Esse é o grande objetivo, né? O gasômetro ele é um espaço cultural. Perderia o objetivo se ele se tornasse um ambiente comercial. Se ele virasse só sei lá, como se fosse um centro comercial, um shopping center. Não é isso, né? Senão não teria sentido nenhum de fazer tudo isso. O objetivo final é que as atividades culturais sigam acontecendo ali, que tenha aula de dança, que tenha oficinas, que tenha uso do teatro, do cinema, que tenha exposições. É para isso que ele serve. Então, o edital ele é criterioso ao dizer que precisa ser aprovado pela prefeitura, tem todo um trabalho em conjunto, entende? Tem toda uma parceria em conjunto disso aí. Eu pergunto, secretário, porque parte da população tem aquela preocupação de uma certa elitização do espaço. De chegar lá, ter que pagar algum certo valor. Então, por isso que eu pergunto para o senhor várias vezes, assim, para que a gente possa também entender, né? Muitas vezes as pessoas não entendem como que funciona o edital, como que vai ser agora daqui para frente. Então, o que a prefeitura pode falar para poder tranquilizar, né? De que, assim como o senhor disse, que vai melhorar, né? Muito, a usina muito. do Hoje ela está gasômetro. fechada, né? Sim. O que a gente tem hoje? A gente tem uma usina fechada. O que a gente tinha no passado? Era uma usina que estava depredada, estava degradada, ela estava sem utilização. Aí, tanto se fala que era público. Cara, não estava sendo utilizada ao máximo potencial. Então, quem muito joga pedra tem que dizer, então, como faria? Essa é a pergunta que eu refaço para quem fica resmungando, reclamando, dizendo que está tudo ruim. Como é que tu faria, então? Para o cidadão esse que resmunga toda hora. Sabe, é o mesmo grupo de pessoas que foi lá abraçar as árvores da orla, dizer que não podia construir a Orla do Guaíba. E aí? O que aconteceu depois na Orla do Guaíba? Foi feito, foi construído, foi administrado hoje com parceria do privado e o pessoal que criticava usa. Então, existe uma turma do não, que é de uma chatice, às vezes, muito exacerbada, que só gosta de dizer não por conta de opinião política e por conta de partido político. Inclusive, uma das pessoas que mais tenta trancar a concessão do gasômetro é a Maria do Rosário, que perdeu a eleição para o Melo. Ou seja, 62% da população de Porto Alegre votou no Melo porque não queria o modelo de gestão da Maria do Rosário. Aí, depois que o Melo está administrando a cidade, ela tenta impedir ele de fazer as coisas que durante a eleição se debateu, e a democracia elegeu o prefeito Melo. Foi eleito 2 vezes. Como que alguém que se diz democrata, que se diz tão democrático, não aceita um prefeito eleito pelo povo? Tu vai pegar os bairros mais periféricos de Porto Alegre, a vitória do Melo é muito maior. O percentual de votos do Melo é maior na periferia. Então, o Melo é um prefeito popular, ele é um prefeito do povo. Inventar que o Melo é um prefeito da elite é uma grande mentira. O Melo é um cara popular. Ele fala, este governo é do povo, tem cheiro de povo, ele fala para os secretários. E quem não gosta de povo, que não pode ser secretário deste governo. Ele diz, o Melo é assim. Então, a preocupação aqui é com acesso popular no gasômetro. É isso que a gente está fazendo. É um modelo de gestão, é um modelo de forma de gestão que o mundo inteiro faz. É uma coisa assim...
Olha, o Brasil, ele tá, às vezes, décadas e décadas e décadas atrás. Tu vai em qualquer país do mundo, os países mais ricos do mundo e com maior PIB per capita do mundo e com melhor qualidade de vida do mundo, todos eles usam PPP como forma de gestão. E o Brasil segue atrasado nessa ideia ultrapassada de que a prefeitura tem que ser a dona, que a prefeitura tem que gerir diretamente, que não gera acesso público a mais, não gera melhoria, não gera todo esse sonho, esse mar de rosas que prometem, né? Essa ideia socialista de que o Estado vai gerenciar. O Estado não sabe gerenciar, o Estado não é bom de gerenciar. Outro ponto também que foi levantado nesse debate, né, sobre a PPP, que foi que o gasômetro, a região do gasômetro foi atingida pela enchente. E de que forma o edital ele leva em conta a infraestrutura de proteção contra enchente, não só enchente também, né, mas outras coisas que podem surgir, né? Nós temos uma preocupação muito grande com isso na cidade inteira. 30% da cidade foi atingida por enchentes, né? Isso faz com que, inclusive, seguradoras não queiram fazer seguro sem cobrar um valor altíssimo. E, às vezes, nem existe seguro para isso. Então, nós temos um sistema de proteção e contenção sobre cheias que está sendo aprimorado na cidade. Toda a questão das casas de bombeamento do DEMAI. A concessão do DEMAI, parcial do DEMAI, também faz parte disso, né, para poder fazer mais investimentos para proteção, contenção de enchentes e cheias. É um volume de dinheiro muito grande que tem que ser colocado. Não é algo que se faz do dia para a noite. São muitos anos de obras, de melhorias, de toda a contenção que tem que se fazer na cidade. Então, isso é uma preocupação para a cidade inteira, não só para o gasômetro. Só que se esbarra em algumas situações, às vezes, que trancam o desenvolvimento disso. Um exemplo, recentemente, foi a questão do dique do Sarandi. A prefeitura quer fazer o dique do Sarandi, se alguém entra com uma ação judicial tentando impedir de se fazer o dique do Sarandi, fica 90 dias trancada a obra da prefeitura, até que começa a vazar água no dique. O prefeito é cobrado, mas o prefeito tem uma decisão judicial que impede ele de fazer. E aí ele vai no Sarandi e diz, eu não vou cumprir essa decisão, eu vou fazer a obra do dique mesmo assim, porque as pessoas estão correndo risco. Então, percebe que a administração no Brasil é muito complexa. É muito complexa. O executivo quer fazer uma coisa, tem Ministério Público, tem Tribunal de Contas, tem o Poder Legislativo, que legitimamente tem que fiscalizar, e tem que cobrar, e tem que estar em cima mesmo. É importante que tenha isso, né? Porque a oposição faz parte e precisa existir para melhorar o ambiente político. E existe o judiciário, que, por vezes, é um poder que se coloca acima de todos os outros, que tenta controlar todos os outros, e nesse caso é um exemplo, onde trancou uma obra de um dique que protegeria e vai proteger milhares de pessoas que moram ali no Sarandi. Então, veja como é complexo, como é caro, como é difícil e como é demorado de fazer isso. Por isso que a contenção e proteção de cheias e enchentes é uma preocupação que Porto Alegre tem que ter, seja o Melo o prefeito, seja quem for o prefeito, para daqui para o futuro. E isso se estende para Porto Alegre e para a região metropolitana, né? Canoas foi uma cidade que foi extremamente atingida e toda a região metropolitana precisa estar protegida das cheias e das enchentes e não só o gasômetro. Por isso que é uma preocupação geral, assim, com o futuro de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul também. Então, digamos que tem uma nova cheia, né, uma nova enchente que atinja a usina. Quem ficaria responsável? A gente colocou como um compartilhamento, né, de responsabilidade. Existe um compartilhamento de responsabilidade sobre tudo. Ainda mais que o imóvel, a propriedade do imóvel, ela não é da prefeitura, né? A prefeitura tem a posse do imóvel, que é a gestão dele. Mas a propriedade dele é dessa empresa que eu mencionei, que antigamente ele era da Eletrobras. Né? E uma coisa também vocês colocaram no edital, né, que quem quiser acessar o edital está no site da prefeitura. Diário Oficial de Porto Alegre. E vocês colocaram como segurança também ali, que é um dos pontos principais também, que para essa nova administração cuidar da segurança ali da usina do gasômetro. Como que vai ser feita essa parte? Segurança segurança. Tem gente cuidando, né, para não ter pichação, para não ter depredação, é isso que é segurança. Né? Sim, mas isso não seria uma parte da prefeitura? Não é segurança pública, né? Não é um controle como é que eu posso te dizer? É um ambiente que precisa de segurança, né? Tem que estar cuidando para ver se não vão quebrar algo, para ver se não vão pichar, para ver se não vão roubar alguma coisa. O gasômetro ele era pichado, né?
E a gente não quer que isso aconteça de novo. Então, é importante que tenha segurança em todo o ambiente, né? Tem que ter segurança, gente ali, né? Sim. Isso não impede de ter brigada militar, guarda municipal, fazer a segurança na rua ali, próximo, né? Inclusive, tem os totens, aqueles de segurança, Tem da né? guarda municipal, claro, Aham. super importante. São bem bons esses totens. Outra coisa que também outras que podem surgir, né? Que surgiram, né? De debate, foi que existe, para saber, né? Se existe alguma articulação com o DEMAI ou Defesa Civil ou outros órgãos para garantir a segurança. O senhor comentou que, enfim, que vai ter, não tem problema ter guarda municipal, enfim, mas e o DEMAI, Defesa Civil, esses outros órgãos, eles poderiam estar ativamente? Não entendi a pergunta. Como assim, DEMAI, Defesa Civil? Porque são órgãos da prefeitura, né? Sim, mas tu diz em relação a qual segurança? A segurança do espaço também, em relação mais à cheia ainda, no mesmo assunto. Aqui quando não dá para falar de cheia, só gasômetro e cheia, né? Tipo, o gasômetro ele faz parte da orla, que toda ela pode ser atingida, né? Então, o DEMAI ele tá trabalhando para proteger a cidade inteira. Defesa Civil também, né? A cidade inteira, a região metropolitana inteira. Então, acho que o gasômetro faz parte da cidade. Tem que estar dentro do sistema de proteção da cidade inteira. Sim. O senhor comentou sobre essa empresa que está responsável pela usina, que é do espaço deles, né? E ele foi cedido provisoriamente pela prefeitura desde os anos 80. E esse contrato foi um ponto bem criticado nas redes sociais, as pessoas, um debate que ainda gera polêmica, que esse contrato ele impede que a administração do espaço seja repassada a essa nova empresa. Eu pergunto para quem fala isso, onde está escrito? Pois então, e aí eu gostaria de saber com o senhor como que essa questão está sendo tratada. Não, eu devolvo a pergunta, onde está escrito que não pode conceder? Eu digo mais pelas pessoas das redes sociais. Sim, mas eu devolvo a pergunta para eles. Onde que não pode? Me diz aonde que diz. A concessão, o termo de cessão de uso é de 1982. A lei de licitações é de 2004. A lei de licitações, não, perdão. A lei das PPPs é de 2004. Quem fez a lei de PPPs, inclusive, foi o Lula. Aí o PT critica, reclama, meu Deus, não pode, é um horror, tal. A lei foi do Lula. Tu vai para qualquer órgão, qualquer estado administrado pelo PT, vai para Bahia, o PT tá fazendo PPP. Aí o PT do Rio Grande do Sul é o PT que não gosta de concessão e PPP, mas aí em nível nacional o PT faz PPP para tudo que é lado. Porque é uma forma de gestão. Por que aqui são tão contra? Qual que é o grande, qual que é o grande problema? Eu tô tentando entender ainda qual que é o grande problema. Aí o termo de cessão, ele diz lá que a prefeitura é responsável por fazer a gestão do local, a administração e garantir que seja preservado o tombamento e o patrimônio histórico. Cadê a proibição? Cadê a restrição? Não pode. Por que não pode? Aí, não, mas a propriedade não é da prefeitura. Sim, a propriedade não é da prefeitura, o registro não é da prefeitura, mas a posse, o uso, a administração, a gestão é da prefeitura. Vou fazer um exemplo, grosso modo, assim, né? Alguém aluga um espaço. Eu sou o dono de um prédio, eu alugo o prédio. E no contrato não diz que é proibido ele fazer qualquer tipo de sublocação, de parcerização. É proibido, por acaso, de fazer? Claro que não. Ele gerencia como ele quiser, ele gerencia como ele achar melhor. A partir do momento que se tirar o termo de cessão de uso, né, não tem mais o uso, agora nós somos os proprietários e nós vamos administrar. Bom, aí sim. Aí não pode mais, aí não poderia. Só que o que eu vejo, as manifestações, inclusive do próprio superintendente de patrimônio da União, que era chefe de gabinete da Maria do Rosário, que perdeu a eleição para o Melo, aí ele vai lá e vem dar entrevista e ele fala nas entrevistas, quando o imóvel for repassado para a União, nós vamos rever o termo de cessão. Opa, então para lá, então tu está dizendo que quando o imóvel for repassado para a União, aí tu vai ver, ou seja, hoje pode. Aí quando tu receber, tu não vai deixar mais. Então tem que ser justo no debate. Eles podem dizer, então, nós não queremos, nós não gostamos, nós somos contra. Ok, tudo bem. Agora, e quando nós retomarmos o imóvel, a propriedade, nós vamos proibir. Bom, aí ok, aí seria um debate mais justo. Agora dizer hoje é proibido, teve até matéria no jornal aí dizendo, apesar da proibição, a prefeitura faz. Não.
é permitido, é autorizado, inclusive a própria Secretaria de Patrimônio da União, na Instrução Normativa 87 de 1º de setembro, eu acho, de 2020, diz lá que quem pode fazer a administração do ambiente e fazer, inclusive, a cessão é quem tem a posse. A prefeitura tem a posse. Então a prefeitura pode fazer. Então, vê que é um debate politizado, um debate partidário, é um debate baixo, um debate que, assim, é só para trancar, é só para proibir, porque eles sabem que o gasômetro vai ficar bom. Eles sabem que o gasômetro vai ser bem utilizado. Eles sabem que o gasômetro vai ser público, vai ser gerido pelo privado, mas vai ter acesso público, vai ser um lugar muito bom de se utilizar e eles vão perder essa narrativa. Então, eles querem evitar o máximo possível que faça qualquer coisa ali. Aí fica nessa coisa do atraso, né? A mesma turma que abraçou as árvores ali do trecho 1 da orla e não queria fazer a orla, agora está dizendo que não pode fazer o gasômetro e vão seguir sendo contra tudo, né? Não querem que nada seja feito porque para eles quanto pior, melhor. Então, assim, infelizmente esse debate não encontra respaldo jurídico. Seria melhor se eles falassem, somos contra porque não queremos. Ok, aí tudo bem. Somos contra porque não queremos o privado lá. Ok, tudo bem. Cada um tem direito à sua opinião. Mas inventar coisas e dizer que é proibido, aí não me convence. Uhum. Então, o senhor tem se posicionado bastante nas redes sociais também sobre esse assunto, né? Falando dessa questão partidária. Acredita, então, que esse debate contrário à PPP é algo político? Sim, com certeza. Uhum. É algo contra o seu partido, digamos? Não é contra o meu partido, é contra a minha linha de pensamento, né? Nós temos uma linha de direita liberal. E essa linha que é contra uma linha de esquerda, radical, socialista. E tá tudo bem a pessoa ser de esquerda, não tem problema. Eu acho que a pessoa tem que ter o direito à opinião. Diferentemente do que a própria esquerda faz, né? O Alexandre de Moraes não quer nem que as pessoas tenham direito à opinião. Não pode discordar que ele vai lá e te sanciona. E te impede de poder ter acesso às suas redes sociais e assim por diante. O que eu não gosto é que se finja que não é um debate político partidário. Aí não é. A gente não é bobo, né? É isso que eu critico. Entendi, sim. Eu pergunto porque realmente nas redes sociais foi algo que foi bastante debatido, inclusive não só pelo teu partido, mas pelo senhor, mas também por outras pessoas, né? Por vários partidos aqui, porque a usina do gasômetro é algo que ainda gera muita polêmica por causa dessa, digamos, privatização. Não é privatização. Que as pessoas estão falando que é privatização. As pessoas não, os partidos estão falando. Teve uma manifestação hoje no gasômetro lá, tinha meia dúzia de gato pingado lá. Todos partidários. Dizendo, contra o gasômetro. Eu tenho perguntado para as pessoas na rua, assim, eu faço questão de perguntar o que tá achando dessa PPP do gasômetro. A maioria das pessoas fala, tomara que esteja aberto, que a gente possa voltar a usar. Ninguém fala, nossa, vai ser o privado que vai administrar, que horror, o capitalismo malvadão, que absurdo. Cara, esse debate, assim, tá restrito a grupinhos ideologizados que não encontra respaldo na realidade, sabe? Não encontra respaldo no mundo real. No dia a dia, as pessoas querem usar o local, querem que o ambiente seja bom de estar ali, de ir com a família, de ir com os amigos, de poder ir no restaurante lá em cima, no terraço, poder ver o pôr do sol do Guaíba. O que importa se é administrado pelo privado ou pela prefeitura? O que importa é eu poder estar lá. Imagina de voltar a usar aquele terraço, imagina poder ir ali numa exposição cultural, imagina poder ir ali no teatro, no cinema, o gasômetro está aberto para tu poder entrar de volta. Tem que ser da prefeitura, por quê? A orla é administrada pelo privado e tá tudo bem, tá funcionando super bem. Por que tem essa questão, né? O parque, vamos lá, um exemplo, assim, o Parcão em Porto Alegre. O Parcão é público, é aberto, mas não é gerido pela prefeitura. Ele é administrado por um grupo de empresas. O Parque Germânia é administrado pelo privado também. A prefeitura não administra o Parque Germânia e é aberto ao público. Será que a pessoa entra lá e fala, nossa, eu não vou pisar aqui porque é gerido pelo privado? Não. O importante é o espaço ser de acesso público, ser bom para usar. É isso que importa. Que vai gerar empregos também. Também, exato. Não, gera emprego tanto no público, tanto se for gerido pelo privado. Isso é um argumento que, mesmo podendo ser favorável ao meu lado, é um argumento que valeria para os dois lados, né? Vai gerar emprego porque ele vai ser usado, né? Hoje ele está fechado. Não tem nada ali. E essa concessão vai ser por 20 anos, 20 né? 20 anos, isso aí.
Então, como o senhor imagina que vai ficar a usina do gasômetro nesses 20 anos, né, com esse projeto? Nos primeiros meses, entre agora, né, a leilão, a assinatura do contrato e a assunção do contrato, tem um período, né? Durante esse tempo, ele vai ser gerido pelo público, ele vai ser gerido pela prefeitura, né? Inclusive, a Secretaria de Cultura já anunciou o edital para realização de eventos ali. Então, se quem quiser fazer eventos hoje no gasômetro, está aberto para fazer via edital da Secretaria de Cultura. Quando concluir esse período, a concessionária vai assumir e ela precisa fazer a adaptação interna. Se quem tiver a oportunidade de ir lá e ver, vai ver que ele está reformado, ele está climatizado, ele está modernizado. Então, agora tem elevador, agora tem ar-condicionado gerenciado pelo celular, pelo tablet. Ele tem toda uma adaptação, né, de acessibilidade, ele está todo feito novo. Mas ele não tem móveis lá dentro. Não está mobiliado. Né? Tem os banheiros que estão usados, mas não está mobiliado. Então, o restaurante não está com os freezer, com as geladeiras, com o fogão, com mesas, com cadeiras. Não tem isso agora, né? O cinema não tem o projetor, não tá pronto essa parte de móveis. O concessionário vai ter que entrar lá e investir uma grana nisso, um pouco dele, um pouco da prefeitura, para mobiliar e adaptar para o uso novo. Depois disso, aí sim ele vai ser aberto ao público e a partir do momento que ele estiver funcionando, estiver aberto, aí a prefeitura começa a pagar a contraprestação para administrar. Eu penso que o gasômetro, nos próximos 2, 3, 4 anos, ele vai se adaptando, ele vai abrindo e vai se tornando um ambiente integrado com a orla. E eu vejo que ele vai ser um dos maiores pontos turísticos de Porto Alegre, na orla integrada como um todo, né? Tu imagina que legal Porto Alegre com a orla feita, né? Um cais embarcadeiro, com o gasômetro funcionando, o trecho 1 bem feito. O trecho 2 a gente está trabalhando muito para que ele tenha de uma vez a obra ali, porque ele não está urbanizado ainda. Depois tu integra com o trecho 3, as quadras, que também são uma parceria público-privada, a pista de skate, as quadras. Depois tu chega lá no Beira-Rio, no Parque Marinha, que tem toda uma extensão, assim. Eu vejo que Porto Alegre vai ter esse local turístico que vai dar orgulho para todos nós poder ver aquilo lá e pensar, pá, agora a minha cidade tá legal, agora a capital do estado tá legal. Pois é, porque a estrutura vai ficar com 3 espaços culturais, cinema, teatro, sala de exposição, estúdio, área para dança, vai ter hub também, espaços para coworking. E então, acho que nesses 20 anos o senhor acredita que vai dar uma grande mudança. Eu acho que vai ficar muito legal. Eu tô com uma expectativa muito boa, assim, de que vai ser bem usado. E aí, quem está sendo contra no momento, né? Essas pessoas que estão dizendo essas coisas, e que bom que tu traz isso, né? Para eu poder ter a oportunidade de falar o que eu penso. Vão ver que todo esse alarde, toda esse ambiente que se inventou, assim, não se concretizou, né? Não se tornou realidade. E eu acho que eles estão muito preocupados com isso também, porque a narrativa política deles se enfraquece, né? Tipo, tu fala, imagina que vergonha que foi para quem fez vídeos agora dizendo que o concessionário ia pagar 30 mil reais de aluguel por mês lá. Teve um cara que falou, pegaram um número, inventaram que aquele número era o aluguel e largaram assim, o aluguel. Imagina quem foi lá, fez um vídeo dizendo, nossa, que absurdo, aí depois viu que não era isso. Aí daqui a 5, 10 anos a gente vai entrar no gasômetro, ele vai estar funcionando super bem e como é que vai envelhecer essas opiniões aí, né? Então, eu fico feliz de poder participar desse momento e de poder dar essa nova forma de gestão do ambiente, com essa modernização também da gestão de Porto Alegre. E espero muito que as PPPs, elas avancem para outras áreas também e a gente tenha uma melhoria também dos nossos ambientes como um todo, porque o importante é a cidade estar boa, né? O importante é a gente ter orgulho de onde a gente mora e poder viver com os nossos amigos, nossa família, num local bem cuidado, limpo, bem administrado, que siga sendo público, de acesso público, então não se elitiza nada, não se restringe circulação de pessoas de qualquer tipo de faixa de renda e a gente olha assim e fala, pô, que legal, né? A cidade tá bem cuidada e tá bonita. E o que o senhor gostaria, assim, que a população sentisse ao frequentar esses espaços? Porque fica assim, toda vez que alguém ouve a palavra de
privatizar, as pessoas já ficam com medo dessa elitização. Não é privatizar. Não é PPP, não é privatizar. A PPP, as pessoas já ficam com aquele receio, assim, de talvez fique elitizado, assim. Então, qual que é o sentimento que o senhor gostaria que as pessoas tivessem ao frequentar essa mudança, né, da usina? Uma nova fase, né? Essa nova fase. Olha, a expectativa que eu tenho é que as pessoas tenham orgulho do gasômetro e tenham orgulho de Porto Alegre, né? E olhem aquele espaço que ficou com um tapume na frente muito tempo, né? Se passou ali, está em obra, quando é que vão abrir? E agora poder entrar lá e ver uma coisa mobiliada, bem iluminada, bem cuidada, ainda com a atenção à cultura. Imagina tu poder ir numa exposição cultural ali dentro, tu poder viver aquilo novamente, né? Levar teus filhos, levar teus amigos, levar um parente que vem para Porto Alegre e olhar aquilo ali e falar, cara, que legal isso aqui. Como é que Porto Alegre deixou isso aqui fechado tanto tempo? Como é que se degradou tanto? Por que não tinha sido feito antes? Isso é essa expectativa que eu tenho. De entrar ali, olhar e falar, pô, que legal, isso aqui ficou bom e eu vou voltar, e vou vir de novo, e vou trazer mais gente, e vou passear no embarcadeiro ali para comer alguma coisa, e vou no café aqui em cima, e vou no restaurante aqui em cima, vou comprar um souvenir na lojinha de souvenir, enfim. Tem também previsão de coworking lá, né? Tipo, esse lugar que a gente está aqui é um coworking, né? A expectativa é ter um desses lá também. Poder ter lá, enfim, podcast, que nem esse aqui. Quem sabe não leva esse podcast para lá quando a situação estiver funcionando lá. Espaço para escritórios, para a gente poder circular, né? Poder usar. Porque o bom, na minha visão, né? É tu poder usar o espaço. Ele tem que ser utilizável, tem que ter gente circulando, tem que ter gente usando, tem que ter gente vivendo aquilo. A cidade é feita para ser vivida. Ela não é feita para ser fechada, não é feita para ser uma briga se é administrado pelo público ou pelo privado. Pouco importa para o cidadão que está usando ali se é administrado pela prefeitura ou não. O que importa? Ele vai entrar ali e vai olhar assim, nossa, é gerido pela prefeitura, ainda bem. Não, é gerido pelo privado. O privado é mais eficiente, ele é mais prático, ele é mais ágil. Se quebrou uma coisa, ele vai ali, compra e resolve. Se estragou um negócio, ele vai lá e resolve. Se tem que fazer um evento, ele vai lá e faz. O público não, porque o dinheiro é público. Então, toda o entrave do uso do dinheiro público tem que ser maior mesmo, tem que ser. O Brasil é um país que tem um monte de problema com corrupção e mau uso do dinheiro público, né? Então, sempre que eu debato, assim, as pessoas falam, mas é muito difícil usar o dinheiro público. Eu falo, e tem que ser, sabe? Tem que ser difícil de usar o dinheiro público. Então, a expectativa minha é essa, a volta do orgulho desse lugar, não só pelo Porto Alegrense, todo gaúcho, todo mundo que vem para cá. Pois é, as pessoas comentaram muito na rede social que ultimamente Porto Alegre não tem tantos espaços para públicos, né, para as pessoas ficarem na rua. Então, o senhor acredita que agora esse espaço novo, né, essa inovação que vai ter no gasômetro, pode ser um novo espaço para as pessoas frequentar? Claro, mais um espaço. Quanto mais melhor, né? Quanto mais a gente tem isso, melhor. Se tu vê a Orla não existia. 10 anos atrás não existia, né? Era uma avenida só. Tem muito que avançar ainda. Eu sou um entusiasta, eu gostaria muito que a gente conseguisse revitalizar, e já foi feito um estudo do governo do estado, daí, isso não é com a prefeitura, daí, os pavilhões do Cais Mauá. Que se faz ali, o South Summit, ok, sabe, se faz, mas ainda não é o suficiente. Porto Alegre se afastou da Orla. Porto Alegre não está integrada com a Orla. A construção da Orla do Guaíba é um trecho que realmente começa a trazer novamente Porto Alegre a essa conexão com o Rio Guaíba. Mas naquele ambiente onde tem um muro, é uma avenidão, Avenida Mauá, vem carro tocando, qual que é a conexão do público com isso, né? Como é que tu caminha por ali, como é que tu circula por ali? O meu sonho era que o sistema de proteção não precisasse de um muro que impedisse a cidade de enxergar o rio e integrar com o rio. Que fosse um sistema de proteção mais moderno, que fosse um muro móvel ou alguma forma de uma comporta que se eleve na elevação da água e não um muro que fique ali, né, trancando essa conexão da cidade com o rio.
Então, o meu sonho seria esse, seria toda essa reintegração de Porto Alegre, essa volta, né, o contato, a conexão com o rio, que é uma conexão com a natureza, que pode se fazer ali mais outras atividades, imagina, mais passeios de barco, mais formas de poder integrar as cidades ali. Isso, para mim, é um sonho que, felizmente, está começando a dar resultado com a Orla, agora com o gasômetro, e espero futuramente com o Cais Mauá se avançar ali, porque tá trancada a coisa ali com o governo do estado. Secretário, eu gostaria de agradecer a sua participação e dizer que nós já estamos nos encaminhando para o fim dessa conversa, né, desse diálogo que nós tivemos, e dizer que a Porto Alegre Oficial, o podcast da Porto Alegre Oficial, é sempre aberto ao diálogo para que a gente possa entender com clareza, para que o público sempre possa entender com clareza, né, os pontos que nós trazemos aqui, não só em Porto Alegre, mas no estado, para que a gente possa debater não só um lado, mas todos os lados, para que a gente possa ter sempre esse amplo debate. Tá bem, obrigado. Eu que agradeço o convite. É bom de poder trazer a nossa visão, né, reiterando que o objetivo todo aqui é melhorar o gasômetro, melhorar a cidade. Acho que qualquer dúvida que tiverem, podem entrar em contato comigo, podem conversar conosco. Reitero, né, que esse processo está recém no início, então, até terminar o prazo do edital, até ser feito o leilão, até se assumir o concessionário, vai um certo tempo. E daqui até lá, quem quiser fazer essa utilização do gasômetro como espaço público, gerido pelo público, que tanto falam que querem que seja assim, está aberto o edital pela Secretaria de Cultura, é só se inscrever lá e tentar fazer o seu evento lá dentro da Casa da Cultura de Porto Alegre, né, do Centro da Cultura de Porto Alegre, que é a usina do gasômetro. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Lembrando que nós estamos no espaço SZ Working, que fica localizado na Rua dos Andradas, número 860, aqui no Centro Histórico de Porto Alegre. E nós estamos também tomando aquele café aqui para esse debate do Z Café, que é um café maravilhoso, gente, não tem como, é maravilhoso. E muito obrigada a você que nos escutou até agora. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais do Porto Alegre Oficial e até a próxima.